Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do Conforto Médico, uma série onde a gente traz amigos especialistas aí para falar um pouco sobre carreira, um pouco sobre vida, coisas interessantes, histórias interessantes aí de profissionais que fazem a diferença na medicina e que a gente quer compartilhar para que você ganhe essa experiência também, saiba mais sobre essas histórias. Então você que é interno, você que está começando a sua carreira, ou até você que já é residente ou já é formado, vale sempre a pena a gente arejar a nossa mente aí com carreiras diferentes, histórias diferentes, e é por isso que a gente está fazendo esse podcast aqui com muito orgulho. Eu sou o seu host hoje, meu nome é Augusto, eu sou um dos coordenadores aqui do MedCoff e estou aqui com o Felipe, que é o nosso co-host também, Fala, cirurgião do pessoal. aparelho digestivo e meu colega de faculdade. E hoje estamos aqui com outro colega nosso aqui de faculdade, da turma 96, o Dr. Alexandre Canas. Ele é radiologia intervencionista, né? Radiologista intervencionista. Então, se formou na Faculdade de Medicina da USP. Ele fez residência de radiologia também na USP e se especializou em radiologia intervencionista na mesma instituição. Hoje em dia ele trabalha no corpo clínico do Einstein, trabalha também com educação lá no Einstein, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Trabalha também no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E é um prazer muito grande ter você aqui, Ele. Tudo bom? Perfeito. Tudo ótimo. Prazer é meu estar aqui com vocês. Cara, assim, lógico que essa especialidade, né, radiologia intervencionista, que de certo modo é uma coisa recente na medicina como um todo, né, assim, uma especialidade nisso, que tem vários caminhos, né, que você pode trilhar, né? E eu, assim, não entendia direito isso até começar a residência, assim, porque você ia lá pedir caso de intervenção, né? Tá lá no pronto-socorro ferrado, porque tem que drenar alguma coisa que você não vai conseguir sala, é difícil o acesso e vai ser um problemão na parte cirúrgica. Não, fala com o pessoal da intervenção. Daí a gente chegava lá, então, Tem que ser intervenção vascular. é vascular ou não é Isso. vascular? Daí você já nem entende aquilo direito. Daí você vai lá, fala, não, é radiointervenção, então não. É só. É um cisto, não sei aonde. Então tá bom. Então você vai. No fígado é vascular. Então explica um pouco melhor isso pra gente. Perfeito. Então, assim, a formação tem um pouco da parte política, de como foi se desenvolvendo no Brasil. E cada país acaba sendo estruturado um pouco diferente. Mesmo no Brasil, cada instituição foi criando a intervenção de um jeito diferente. Então, como é uma especialidade meio nova, dos últimos anos que acabaram meio consolidando isso. A Sobrícia, a sociedade brasileira, acabou meio padronizando como que deve ser a formação, que procedimentos são essenciais, a gente tem uma prova de título, mas voltando no básico, então, inicialmente eram meio que duas residências separadas. Alguns locais já faziam junto, já era intervenção como é atualmente, mas, por exemplo, no HC, até 2 anos antes de eu entrar, o meu foi o segundo ano que foi unificado, a gente tinha meio que duas radiologias intervencionistas, a percutânea e a vascular. Então eram residências totalmente separadas. Uma você fazia os procedimentos guiados por ultrassom e tomo, praticamente, que é a parte mais percutânea, e tinha a parte endovascular. Então eram duas residências separadas, totalmente separadas, até com pré-requisitos diferentes, e eram duas especialidades, assim, duas áreas de atuação, não era exatamente uma especialidade, eram duas áreas de atuação separadas. E aí a Sociedade de Intervenção tem feito um trabalho nos últimos anos de tentar meio homogeneizar isso, criar padronizações, tanto na formação, na capacitação, no reconhecimento da especialidade. E aí, atualmente, como que funciona? Você tem dois caminhos a trilhar. Então, ou você faz a radiologia, ou você faz a cirurgia geral e depois cirurgia vascular como especialidades básicas. E aí, se você tem, então, seus dois pré-requisitos, ou você ser um radiologista, ou você ser um cirurgião vascular. E aí, com isso, você pode prestar a radiologia intervencionista, que são mais 2 anos de residência. E aí, atualmente, então, você faz junto a parte percutânea e a parte vascular. A Então, galera faz mais radiologia ou faz mais vascular? Tem alguma vantagem uma sobre a outra? Isso é super discutível, assim. Antigamente também variava um pouco, mas assim, como não eram residências separadas, geralmente os vasculares faziam mais a parte vascular e os radiologistas faziam a parte percutânea. Quando juntou, teoricamente dar no mesmo, assim. As duas formações, eu acho bem importante até ter as duas, que a gente acaba, assim, no meu ano eram mais radiologistas, em geral são mais radiologistas. Atualmente é bem dominado, acho que talvez pela especialidade vascular, assim, ser Formação mais mais longa, uma longa, né? formação mais longa, mais anos, mais pesada que a Agora radiologia, acho que tá querendo ou 5 não. anos agora, né? Então, eu ia até perguntar pra vocês que vocês são. Acho que aumentou para 5 anos. Eu sei que Aliás, a geral tem antigamente aquela já anos, discussão né? de então, aumentar ou não, e a vascular, não, acho que alguns antigamente, centros estão antigamente era um mudando. concurso, assim, que você precisava de fazer o fellow e tal.
E acho que agora, hoje em dia, é meio que obrigatório. Pelo menos Ainda no o HC. vascular é ainda obrigatório em alguns vascular. lugares. E daí você É o vai até o terceiro ano. R5, né? R6, porque são 3 anos de cirurgia Ô, mas geral. Então, isso que eu ia falar. São Até 6 dei uma anos. pesquisada antes de vir aqui pra não falar besteira, mas pelo que eu vi, tá mudando pra 3 anos na É que a gente geral e muda com mudando tanta pra 3 é anos verdade, na vascular. eu tinha esquecido do R a mais de cirurgia geral. Isso vira R6, Exato. meu Deus. São 6 Eu quero anos. saber se já tá consolidado, tava dando uma pesquisada antes de vir aqui falar com vocês, mas exato. Então, assim, tá tornando cada vez mais longo esse caminho pela vascular. Então, acho que isso acaba desestimulando um pouco os vasculares, né? Querendo ou não. 6 anos de faculdade, 6 anos de residência de cirurgia vascular, depois fazer mais 2 anos de intervenção. Pela rádio fica 5 anos. Pela rádio ficam 5 anos, exatamente. O neurocirurgião pode fazer alguma coisa também de Então, e aí endovascular? além disso, tem a parte de neurointervenção. No HC é totalmente separado. Assim, eles ficam no mesmo ambiente que a gente, mas é que nem era percutânea e a vascular eram separadas no mesmo ambiente, agora juntaram. A neurointervenção é meio que a parte. No HC você pode fazer, se eu não me engano, você pode ser neuroclínico, neurocirurgião ou radiologista para fazer, ou até acho que vascular também. Mas daí tem que ter feito neurorádio antes? Ou não? Não precisa ter feito neurorádio antes. Mas é totalmente separado, assim, no HC a formação. Tem alguns centros, por exemplo, lá em Recife, tem um centro bem importante lá, Jurrad, um centro grande, que eles fazem a parte de neurointervenção também. Então ainda é bem heterogêneo, assim. Como ainda que tu tem decidiu fazer isso? Porque assim, você entrou é a segunda turma. A segunda turma que foi tudo junto, exato, do HC. Já existiam as duas Você já residências. desde que começou radiologia, já tava... A minha história foi, assim, durante a faculdade, eu fiquei um ano fora, né, do Brasil. Eu fiquei um ano lá em Boston. Foi pela HSPH, lá pelo... Foi Pepino? pelo Pepino, pelo São Paulo Saldiva, exatamente. Aí eu fiquei, a minha parte, que era professor de patologia, né, mas eu fiquei na parte de cardiologia lá. Mas, por acaso, eu sabia que tinha um brasileiro lá, que até meu familiar bem distante, chama Salomão Fainto, e ele tinha feito na faculdade na Paulista, foi pra lá e fez intervenção eu não tinha contato zero com ele, mas ele foi pros Estados Unidos e fazia lá no BFISTRO, lá um dos hospitais da Harvard Medical School, e ele fazia parte de intervenção lá. E aí eu falei, um dia ele me chamou, fui conhecer. E aí esse ano eu fiquei bem próximo dele. Ia jantar várias vezes na casa dele. Brasileiro ou não? Ele brasileiro, se formou na Unifesp e foi pra lá. Ah, legal. E aí meio... O cara desbravou, então. Sim. Total. Exato, total. E aí eu meio colei nele, não conhecia, nunca tinha ouvido falar da intervenção. Foi esse ano, assim, por isso que esse ano foi meio divisor de águas na minha vida. Lá o cara fazia tudo. Ele fazia tudo. Fazia tudo. Lá já era junto. E aí eu comecei a acompanhar e, assim, fiquei impressionado com as coisas que faziam, assim, né? Quimioembolização, ablações, muitas coisas eu nem sabia que existiam, né? Tinha feito 3 anos da faculdade e fui entre o 3º e o 4º ano. E aí lá, assim, me apaixonei, voltei e falei, nossa, é isso que eu quero fazer da vida. Aí eu comecei a ir no Brasil atrás. Putz, o que eu faço? Eu vou pra percutânea, vou pra vascular. Aí eu pensava até em fazer as 2 residências. Meu plano inicial era fazer as 2. Aí fazendo as 2 é melhor. Eu sempre quis fazer cirurgia. Desde que eu entrei, meu plano era fazer cirurgia. Assim, alguma área cirúrgica. Alguma área com procedimentos, mas provavelmente alguma área cirúrgica mesmo. E aí eu fiquei meio, será que eu faço vascular? Que aí eu já vou por esse lado. Só que eu conversei com muita gente. Para mim, no final, acabou fazendo mais sentido fazer a radiologia por ser mais curto, ser mais tranquilo. E também, assim, eu da minha visão como aluno da faculdade, assim, eu achei que talvez fizesse mais sentido estrategicamente pensando quando que eu ia Mas durante a residência de rádio, vocês passam em alguma coisa de radiointervenção ou não? Passa. Na minha época passava. Ainda passa. Mas, assim, bem pouco. Bem pouco. Se eu não me engano, atualmente no HC acho que são 2 semanas que passam. Mas explica pra galera, Canas, o radiologista intervencionista, ele é um cirurgião, então? Sim, assim, atualmente eu trabalho com radiologia diagnóstica e com radiologia intervencionista. Mas os meus dias de radiologia intervencionista são mais próximos de um dia de um cirurgião do que de um dia de um radiologista. Ainda tem um pouco dessa cultura, assim, que o radiologista intervencionista, eu acho que isso que, assim, os chefes lá do HC principalmente batem muito no martelo disso, da gente ter consulta prévia, acompanhar os pacientes, fazer a parte de acompanhamento pré e pós-cirúrgico, pré e pós-procedimento e também o acompanhamento ambulatorial a longo prazo, porque atualmente a gente acaba, em geral, nos hospitais, e ainda não tem essa cultura, a gente acaba sendo um consultor, assim. Então, é isso que você falou, fez uma cirurgia, tirou uma próstata lá, formou uma linfocele. Você pede pro radiologista drenante, passa o dreno, tchau, nunca mais vejo esse paciente. E aí o cirurgião geralmente toca o dreno que a gente deixou, acompanha o débito, tira. E aí isso acaba desvalorizando o radiologista intervencionista, assim.
acaba sendo cômodo que aquela coisa a curto prazo, você pensando R1, você fala, não quero atender Pra consulta, não sei o embolizar que, eu quero tumor fazer já não é bem assim, eu quero né? fazer o procedimento e cair fora, né? Tem complicação, né, no Exato, é o procedimento. sonho, assim, pensando no curto prazo de todo mundo. Faz a cirurgia, então, eu sou só cirurgião, só faço procedimento, não tenho nenhum tipo de contato com o paciente, faço e cai fora. Mas, assim, obviamente isso é insustentável e isso que limita o crescimento da especialidade, eu acho. Então, acho que aos poucos tá tendo essa mudança nessa visão, no sentido, eu tento sempre, eu tô com um consultório próprio, eu tento atender o paciente, faço que nem um cirurgião, encostei aqui no microfone. Tento fazer uma pré-consulta, uma avaliação, explico para o paciente os riscos, os benefícios, quais os caminhos, quais as possibilidades, pode fazer o procedimento comigo, dá para fazer às vezes uma cirurgia, vamos esperar, vamos já fazer. Aí eu faço o procedimento e, dependendo do caso, acompanhamento ou não. Uma biópsia, por exemplo, eu não acompanho o paciente. Eu sempre tento fazer essa consulta prévia. Mas aí eu não acompanho. Agora, uma ablação, uma quimiobolização, alguns processos. Aí eu tendo a seguir sempre em conjunto, né? Com o oncologista, ou com o cirurgião, ou com o caminhador. Dá uns exemplos de procedimentos mais comuns que você faz assim no seu dia a dia. Então, assim, primeiro, acho que pensando atualmente na intervenção, são 3 principais braços, assim. A radiologia intervencionista, a gente tem 3 principais áreas de atuação. Tem a parte percutânea, que é atualmente o que eu mais faço, assim, o que eu mais tem volume. Acho que é o que mais tem volume mesmo, que é isso. É biópsias... A sua vesícula. Exato, exatamente. São os procedimentos... Não que a J, percutânea é mais simples, tem procedimentos bem complexos de percutânea, mas... são, assim, a biópsia, a drenagem, esses são o volume. Sim, exatamente. É a vesícula do cirurgião. E aí a percutânea tem procedimentos também complexos. Então, desde de alcoolização de plexo celíaco, de ablações de tumores renais, hepáticos, pulmonares. É uma gama enorme de procedimentos. Aí tem esse tripé. Então, tem essas 3 principais áreas da intervenção. Então, tem a percutânea, aí a gente tem a radiologia intervencionista vascular periférica, que a gente chama, que é bem o que acaba tendo essa intersecção com o cirurgião vascular mesmo, aquela parte endovascular, então tratar aneurisma de aorta, a parte de endolique e do tratamento mesmo, com endoprótese, angioplastia de membros, essa parte, que a minha formação foi um pouco mais fraca nessa parte, com certeza, sim, razoavelmente mais fraca, e também nunca foi o meu maior interesse, assim. Então, hoje em dia é o que eu menos faço de longe. Às vezes eu ajudo algumas outras pessoas em alguns procedimentos, mas não é onde eu mais atuo. E o terceiro tripé, que é o que eu faço bastante também, é a parte endovascular visceral, que a gente chama. Então, é quimioembolização, né? Então, tratamento, tipo, até explicar os procedimentos, não sei o quanto o público aí está acostumado, mas, por exemplo, quimioembolização, embolização de mioma de útero, TIPS, embolização de sangramentos digestivos, a parte endovascular mais das vísceras mesmo. Então, acho que seriam mais essas 3 grandes áreas. E no hospital, você fica salvando o cirurgião também, quando tem a fístulazinha ali, você vai e drena. Então, aí como é uma especialidade razoavelmente nova, cada hospital meio que se organizou, e cada estado, se organizou diferente. Então, tem hospitais que eu trabalho que tem a equipe de radiologia intervencionista, que fazem tudo, que eu acho que é a tendência a longo prazo, ainda mais agora que a formação unificou. Mas, tipo, muitos chefes, por exemplo, de vários serviços, fizeram a formação antiga. Então, você tem o cara que só faz percutânea, o cara que só faz vascular. Então, muitas vezes são grupos separados. Então, no Oswaldo, por exemplo, são 2 grupos separados. O coordenador lá que faz a parte percutânea não faz a parte vascular. O que faz a parte endovascular visceral não faz a parte percutânea. Eu tô meio que nas 2 equipes. Eu acho que a longo prazo as coisas tendem a se unindo e ter uma equipe única. E, assim, falamos até sobre mitos e verdades, assim, porque tem muita informação e tem muita desinformação também, assim. Eu acho que como é uma coisa nova. Uma dúvida. Falavam muito lá, assim, você tem que ficar numa grande capital se você quer fazer radiologia intervencionista. Verdade ou mentira isso? Cada vez mais mentira. Sim, há alguns anos atrás, com certeza. Você tá num lugar mais periférico, você acaba te limitando. Porque, assim, é uma especialidade legal no sentido que a gente é bem dependente de tecnologia. Então, assim, você tendo aparelhos melhores, você consegue fazer coisas melhores. É igual, talvez, a parte cirúrgica também. Robótica. Então, assim, a robótica só em São Paulo, há pouco tempo era praticamente. Agora estão tentando criar outros centros mais pelo Brasil. A ideia é mais ou menos essa. Então, assim, não de jeito nenhum é restrito a São Paulo. Todos os teus colegas saem com o emprego da residência de radiointervenção? De intervenção, não. Assim, não. Ainda é aquele negócio.
É que é isso, tem as duas formações. Indo pela radiologia, a vantagem meio da radiologia é que você sai já ganhando razoavelmente bem, assim. Você ganha, é óbvio que varia muito, mas 70%, 80% do que seu chefe ganha. Então, assim, você já sai ganhando ok, mas é aquele negócio que você já tá no próximo do teto ali. Também não tem muito como crescer. Eu acho que muita gente acaba se desiludindo, assim, que às vezes, alguns saem, tentam, conseguem um emprego de intervenção, que você fica cobrindo vários hospitais, vários sobreavisos, aquela vida louca, meio parecido com o de cirurgião. Fica uma vida mais louca, Isso. Né? E no curto prazo, aquela vida de cirurgião recém-formado, às vezes estando no plantão lá, cobrindo emergência e tal, enquanto o seu amigo que fez radiologia com você tá lá laudando, horário comercial, ganhando quase 2 vezes o que você ganha. Então, às vezes é meio desanimador esse início de carreira. Como que você divide seu tempo eu acho atualmente? Na verdade, assim, então eu fiz a intervenção, eu decidi fazer a intervenção. Eu falei, qual dos caminhos é melhor? E aí eu comecei a avaliar, para mim fez mais sentido a radiologia. Não me arrependo nada, mas, assim, é totalmente possível. Os vasculares fazem tão bem quanto a maior parte dos procedimentos. Acho que é bem legal esse intercâmbio, como eu falei antes. Mas a minha ideia não era trabalhar com radiologia. Assim, eu fiz porque era um step para chegar na intervenção. No meu caso foi isso. A maior parte das pessoas é diferente, eu já explico. Mas aos poucos eu gostei bastante da radiologia. A gente tem o Manuel Rocha, aquelas pessoas assim, super enigmáticas ali da radiologia. Então acabei ganhando uma admiração pela radiologia ao longo da formação. Acho que você começa a estudar mais o negócio. Do que a gente estuda mais, a gente começa a gostar mais. Exato, eu acho que é isso, exatamente. Você vai vendo pessoas de destaque que você, nossa, o cara vinha, o cirurgião, eu vou operar isso. Chegava... Manuel Rocha é um dos assistentes lá do HC que o cara, assim, quando ninguém sabe ali de abdômen o que é, ele vai lá, não, esse aqui tem que discutir. Era muito engraçado, você ia nas reuniões, esse aí tem que discutir com o Manuel Rocha, daí você anotava no papel, discutir com o Manuel Rocha, assim. Praticamente era uma entidade no HC, isso, né? E ele mudava, eu via lá, vinha o cirurgião, todo pomposo ali, a gente vai fazer isso. Aí ele, que na verdade isso não é um tumor de pâncreas, é uma pancreatite. E ele tava certo sempre. Ele tava certo e mudava a conduta. Exato. Ele sempre tava certo, meu. Impressionante. E se você não escutava ele, você ia lá, operava, depois ele perguntava do AP, falava, não, falei que era pancreatite, que não era um tumor, não era... Não, ele realmente é impressionante. Quem teve contato com ele sabe que, assim, além ela é verdade. Então, e tem alguns outros exemplos nesse sentido. Então, você via, assim, ganhei uma apreciação pela radiologia ao longo do tempo. Então, assim, hoje em dia eu saí trabalhando mais com radiologia com intervenção. Hoje em dia, eu já trabalho mais com intervenção do que radiologia. Meu plano sempre foi fazer essa migração gradual. E aquilo, você tá recém-formado, assim, acho que você tem que sair com um plano mental aí, já pensar a curto prazo que eu quero, médio prazo que eu quero, a longo prazo que eu quero. Sempre meio que trabalhei assim. E aí eu tenho, a longo prazo eu quero chegar nesses objetivos. Então, só que, chega boleto. Então, se eu trabalhar só na intervenção, não é, então, assim, você consegue, acho que você tem que se estruturar, pensar. Eu comecei trabalhando com radiologia, eu dei uma diminuída na radiologia, meu plano inicial era acabar com a radiologia em breve. Hoje em dia eu nem sei mais se eu quero eliminar totalmente a radiologia. A radiologia tem suas vantagens, assim, tem um conforto, um período mais tranquilo, que eu sei que eu sou, assim, um funcionário, ganho meu salário, assim, tem umas comodidades nesse sentido. Tenho férias remuneradas, tem algumas vantagens na radiologia. Mas não sei, assim, dependendo também de como as coisas andarem. Nos últimos anos tem melhorado muito a parte para mim de intervenção, mas foi um negócio que eu fui investindo devagar, assim, abri consultório cedo, abri no final da residência, só abri, não chegava ninguém, se nem os médicos sabem o que é radiologista intervencionista, o paciente sabe menos ainda. Então, é aquela coisa gradual, e aos poucos eu tenho conseguido rebalancear isso, e tanto financeiramente, mas principalmente do meu dia a dia, assim, os contatos chegando, exato. É mais legal também, né? Eu acho mais legal. Procedimentozinho ali, você não vê a hora passando. Aí varia muito de gosto. Então, mas eu entrei, eu sempre quis cirurgia. Me considero bem mais cirúrgico do que radiológico. Mas como é que, assim, o seu consultório, por exemplo, como é que ele funciona mais? São médicos encaminhando para você ou são pacientes que buscam? Tem um pouquinho de pacientes que buscam, mas assim, não dá nem 5, 10%. Não dá, são médicos 5%. A imensa maioria são médicos. E são muito... Assim, a radiologia intervencionista, acho que no futuro, a ideia vai acabar sendo... que nem uma cirurgia geral, entendeu? Tem um cirurgião, o cara opera tudo. Acho que aos poucos vai acabar tendo subespecialidades dentro da intervenção. Acho que é um caminho natural. Então, eu fiz alguns estágios também em outros locais. Fiquei no Memorial lá, Memorial Sloan Kettering lá em Nova York. Então, assim,
todos meio fazem tudo, mas eles vão, o cara Vai nichando vai pouco. nichando. Então o subespecialista. cara participa do board de oncologia, Não, o da caminho gastro, natural da começa medicina, a aprender. né, meu? Exato. O cara faz urologia, o cara começa a operar só próstata, começa a fazer só roller, começa a fazer não sei o quê. Ele faz tudo, ele precisa passar um duplo J, ele passa. É isso. Mas assim, sempre vai ter aquele caso mais difícil, que fala assim, não, tem que chamar o cara. Principalmente nas grandes capitais, né? Exato, principalmente nas grandes capitais. Então, obviamente, o que você falou no interior vai ser o cara que faz tudo, não vai ter subespecialistas tão cedo, né? A longo prazo tudo muda, mas no Brasil, em São Paulo é diferente. Eu acho que vai acabar sendo mais, assim, atualmente meu volume é muito oncológico. Então, assim, uma vez calculei uns 85% do que eu faço é totalmente relacionado, quase 90%, ou diretamente à oncologia ou indiretamente. O cirurgião foi operar a próstata, complicou, e aí eu trato secundariamente alguma coisa oncológica. Mas, então, eu que acho que a maior parte da intervenção atualmente é bem ligada à oncologia, mas tem vários nichos, assim. Então, tem gente que abla tireoide, faz ablação de tireoide. Eu conheço um radiologista intervencionista super bom, faz de tudo, mas ele nichou em ablação de tireoide, faz muita ablação de tireoide. Tem muita gente que emboliza mioma. Então, o cara vive de embolizar mioma. Então, você acaba achando uns nichos de acordo com o seu contato. Então, é meio... E dentro da radiologia intervencionista, você trabalha mais com essa parte de procedimento, né, com horário marcado, ou é de retaguarda no hospital? Eu tô tentando migrar, eu já estou bem mais agora em consultório horário marcado, assim, em coisas com horário marcado. Tem hospitais que é meio, aquilo que eu falei, que é junto à vascular. A vascular e a percutânea são bem diferentes nesse sentido, que a percutânea, obviamente, tem hospitais de ponta, que eu quero para síntese, quero que faça hoje. Aí você tem que à noite fazer. Mas, em geral, percutânea são procedimentos que você consegue Manejar no jogar dia, em horário comercial, exatamente. Não dá pra, assim, de sexta jogar pra segunda, mas muitas vezes você joga em, assim, trabalho de dia. Não precisa muitas vezes trabalhar à noite. Não tem porquê, né? Exato. Tem locais que, obviamente, exigem isso pelo perfil dos pacientes, aí é diferente, né? O perfil do corpo clínico. Se ele já quer que faça agora, você vai lá e tem que fazer agora, o dono do paciente. Mas, em geral, a percutânea não tem muito isso de trabalhar muito fora do horário. A vascular já é totalmente diferente, é um sangramento, então são sobreavisos mais agressivos Mais ali. hardcore. Então, exato. Então, precisa ter alguém, você tem, tipo, 1 hora pra chegar, é diferente de um... E a radiointervenção, assim, de certo modo, eu sinto cada vez mais, no melhor sentido da palavra, audaz. Assim, cada vez fazendo entrando mais em coisas, assim. Naturalmente, assim, vai ficando, a especialidade vai melhorando, né? Enfim, material, tecnologia e tal. E daí eu queria perguntar pra você, assim, qual foi o caso mais emblemático, assim, o caso que você falou assim, cara, a gente tá fazendo isso, assim, a gente chegou nesse ponto, cara, que coisa fantástica, assim, tem alguma, assim, da evolução mesmo, assim, porque você acompanha um pouco da evolução no Brasil, né? Sim, sim. Algum caso específico de... Mas mais parte tecnológica, assim? Ou a parte de... Tecnológica, assim, alguma coisa, uma coisa que era muito desafiadora, assim. De entrar em outras áreas, não sei, mas assim, um procedimento assim bem complexo que a gente faz é o TIPS, né? E tem procedimentos de TIPS mais complexos, por exemplo, tem uma trombose de porta. Às vezes TIPS é o procedimento que dá uma batedeirazinha, assim, de leve? dá uma batedeira não tão de leve. Não, porque é um negócio gigantesco que você liga no ramo da porta com a cava, né? Explica o TIPS aí pra Pô, galera, que nem todo mundo sabe. é aí o bizarro, TIPS. né? Então, A galera vê só em prova, assim, letra B. E é um TIPS. cara morredor, exato. né? É um cara Exato. morredor, né? A galera acha que TIPS é um passeio no parque. Então tem algumas indicações mais no limiar, assim, mas as indicações clássicas seriam mais ou ascite ou sangramentos refratários ou refratários agudos à endoscopia ou mais crônicos. E a ideia é diminuir a hipertensão portal. Então o que a gente faz? A gente entra transjugular, basicamente, e a gente entra Um cara que sangra. num cara que sangra, um cara que já Hepatopata, né? Exatamente, já é um paciente, aquele hepatobomba, já é um paciente super de alto risco, você entra pela jugular. Então, Tranquilo. Normalmente, exato, a coagulação tá alterada, tá tudo... Plaqueta 30 mil. Exatamente, aquele baço gigante consumindo as plaquetas. Então, geralmente, a gente entra na jugular, a gente desce, varia um pouco a técnica, mas geralmente pela hepática direita é o clássico, entra na hepática direita, a gente fura o fígado e entra no ramo portal direito. E aí a gente passa um stent ligando esses dois vasos. E a ideia é desafogar o fluxo. Vocês dão um tiro intrahepático ali. Exatamente. Então, assim,
uma agulha assustadora ali, um negócio Não, grande. eu já ficava assustado com percutânea, que você dá um pequeno tiro também no rim aqui por fora, né? Você vem ali na região dorsal e você passa um catéter ali, né? Tipo um trocarte ali pelo rim, você fala, meu, eu tô atravessando o parênquima aqui. E assim, ainda é um órgão extraperitoneal, uma coisa assim. Cara, deve ser meio assustador mesmo. É um pouco. E aí tem várias coisas técnicas para se evitar, porque às vezes você faz pela escopia. Então você tá na fluoroscopia, você tá no raio-x, então você não vê o fígado. Então, se você furar e sair do fígado, você fez um furo da veia hepática para fora do fígado e sangra para a cavidade. Então você tem vários reparos anatômicos, várias estratégias, várias coisas para evitar isso. É meio que um dos últimos procedimentos que vocês pegam sozinhos assim para fazer. Ah, sim, é um que é. Acho que sim. Acho que é um dos que sempre dá uma batedeira, assim. É exatamente o que você falou. E aí tem casos de tipos mais complexos. Então, às vezes você tem que entrar nas colaterais, embolizar os vasos. E esse daí que eu falei foi um que na residência a gente começou a fazer, ainda não se fazia tanto no Brasil, a gente já faz bastante. É um paciente que tem além disso, tem uma trombose da porta. Então, você não consegue muito Falência de entrar, acesso. porque você tá na veia, a gente fura e pra ter certeza que você dentro da porta, você tem que vir sangue, você tem que injetar contraste. Se a porta tá fechada, você nunca vai entrar na porta. Então, a gente fura o baço, faz transesplênico, Nossa. acesso, e aí vai Que recanalizando. bizarro, Exato. Então, acho que esse é um que me marcou bastante na residência. Nossa. Assim. Furo baço do Então, hepatopato. sim, exatamente. Outro dia eu quase chamei. Outro dia não, faz um tempinho. O sogro de uma colega médica da minha turma foi comer um espinho de peixe, furou o estômago. Comeu um espinho sem querer, né? Não foi comer o espinho. Foi comer um peixe, furou o estômago, fez um abscesso retrogástrico, assim, gigantesco lá, um tempão depois. Aí eles me pediram ajuda e tal, aí drenou pela radiologia intervencionista do hospital que eles queriam e tal. Mas lembrei de você, falei, pô, tu canas, tem que drenar a radiologia intervencionista. O pessoal queria operar. E ele falou, não precisa operar. E vocês evitam muita cirurgia, né? Então, a ideia da intervenção mais legal acho que é essa parte minimamente invasiva. Então, tanto a parte aí que a gente fica na retaguarda do cirurgião, ajudando em complicações, quanto no próprio tratamento, ablações de nódulos hepáticos, pulmonares, renais. A gente acaba tendendo a fazer as coisas de maneira minimamente invasiva. Então, isso que nem toda a medicina acho que está evoluindo, que né, aquela história, antes grandes cirurgiões, grandes incisões, aquelas cirurgias grandes que foram evoluindo para laparoscopia, para robótica. Acho que a ideia é ir nesse sentido, assim, são geralmente procedimentos pouco invasivos. Obviamente, às vezes é um TIPS, paciente de alto risco, aí é um pouco diferente a história, mas a ideia é essa, em vez de se abrir e fazer um shunt, ligar na mão ali, um paciente que não teria condições, você tenta fazer de maneira minimamente invasiva. Cara, muito legal. Realmente, radiologia intervencionista Eu muito... sou apaixonado, assim, realmente eu acho muito legal, assim, a ideia, o dia a dia, o que você faz, é isso, tentar resolver problemas a gente de vive essa maneira era pouco da invasiva. medicina, porque é o que você falou, assim, não é mais assim, né, grandes cirurgiões, grandes incisões, né, a gente tem tanta... E eu acho que o mais legal também, que vai fazer as coisas ficarem cada vez mais interessantes, é que essas gerações mais novas, né, vão estar mais preparadas para indicar esse tipo de coisa também. Não que um médico mais, se o cara for atualizado, ele vai acabar indicando também, né? Mas eu acho que passa também por um processo, uma coisa meio geracional também, assim, de você entender que tem Com certeza. outras possibilidades ali para fazer o que você costumava fazer habitualmente, né? Porque tem esse paradigma realmente, assim. Eu tinha, por exemplo, alguns professores mais velhos da urologia que ficavam bravos quando a gente chamava radiologia intervencionista. Pô, a gente consegue resolver isso. Por que você tá chamando? Não tem porquê, não sei o quê. Mas não é que não é assim, a gente tem que ver o que é melhor para o paciente, sabe? Assim, em primeiro lugar, Não. não é o que é melhor para um especialista ou para o outro, né? Tem que ser sempre o que é melhor para o paciente. Com Tem jeito. certeza. A gente acaba sofrendo um pouco com isso na intervenção, porque assim, realmente, assim, tinha cidade pequena ainda para dar de frente com cirurgia, com cirurgiões, não só cirurgiões, todas as especialidades, assim, a gente acaba estando lá no meio, então muitas vezes tem essas intersecções, então mesmo a parte endovascular, assim, a aorta, dá para ser o radiologista intervencionista, que às vezes é um vascular, dá para ser o vascular. Um tumor renal, dá para fazer uma ablação percutânea, dá para fazer uma nefrectomia parcial, uma nodulectomia. Então, tem muitos casos que estão naquela intersecção. E a gente geralmente sofre com essa. Assim, na teoria é lindo, na prática a gente muitas Sim. vezes tem essa dificuldade de acesso ao paciente. Assim, trazendo a realidade aqui, assim, acaba acontecendo uma pitada de corporativismo ali, mas. Uhum. E não é nem na maldade, assim, às vezes é isso. O cara faz isso, sempre funcionou, ele vê e fala.
Sim. Por que Tem eu o vou fazer viés diferente? financeiro, mas tem o viés de realmente Sim, ele sabe, eu faço isso há exatamente, ele 20 sabe que anos, isso funciona. funciona, não quero. Com certeza. E aí é difícil, o Às paciente vezes, não vai às vezes procurar não um é, intervencionista. às vezes ele- não é nem a questão financeira, é a Exato. questão da cabeça dele. Sempre fiz assim, sempre deu certo, enfim. E é um outro contexto, né? Um cara, uma intervenção que o cara muitas vezes ele vai sair como se ele não tivesse feito absolutamente nada, assim, sentir muito pouco, às vezes é muito melhor o paciente. Isso que é gratificante. Às vezes você resolve, é legal na imagem, às vezes que você vê, resolver na hora, sumiu, o tumor tá lá, sumiu, e aí o paciente acorda e Nossa, geralmente não, tá de sério, alta no dia seguinte, assim, isso que é eu mandei bem embolizar recompensante. lá na HC um angiomiolipoma gigantesco, era um negócio assim. Angiomiolipoma, geralmente a gente não precisa fazer muita coisa, né? Hum. Assim, tá pequenininho, não tem muito o que fazer. Tanto que tem um aneurisma grande dentro. Mas assim, era um negócio gigantesco. Se a gente fosse operar aquilo, sem brincadeira, o rim ia pro balde. Não tem como, não tem como. Ia sangrar muito. E eu já vi situações assim, em que de angiomiolipoma que vai operar e, meu, tem tanto sangramento ali que você não consegue conter o sangramento, entendeu? Então, realmente, assim. E daí os caras foram lá, assim, com todo cuidado. Eu tenho até hoje o vídeo no celular que eu acho muito legal, assim, aquele negócio entrando, assim, ó. Aquelas. Não sei Coloca se uma era aquelas molinha. bolinhas, umas bolinhas, né? A gente De usa. polímero, né? Que vocês Uhum. usam. E daí o negócio. E Cera, daí assim. depois você corava de novo, ficava aquele espaço vazio, assim, um oco. Cara, é muito legal. É muito legal. É isso que a gente. Embolizando porta pra operar também. A gente faz Então. E aí, muitas bastante. vezes é isso. Onde tá mais crescendo, acho que essa comunicação, Intersecção, assim, né? intersecção. É. Então, às vezes, um paciente, você quer operar o fígado, ele é inope pelo o volume remanescente futuro lá vai ser pequeno. Então, o paciente tem, resumindo bem, o tumor no lobo direito vai fazer uma hepatite direita, o que vai sobrar de fígado à esquerda Não não dá é conta. suficiente, não dá conta. Então, o que a gente faz? A gente emboliza o lado direito, aí ele diminui meio que a função do lobo direito, dá aquela hipertrofia do lobo esquerdo, aí ele aumenta, a gente faz uma tomografia, uma ressonância, calcula o volume do fígado, calcula o volume que ficaria do fígado e ver se esse volume seria suficiente para o paciente sobreviver. Então, a gente transforma o paciente inope num paciente operável. Então, acho que isso é uma área bem legal, assim, essa intersecção com as outras especialidades. E a IA tá entrando na radiointervenção ou não tanto quanto Ainda na não radiologia tanto quanto clínica? na radiologia clínica. A radiologia clínica é assim, né? Desde que eu ia entrar na radiologia, todo mundo falava. Primeiro RCNA lá, que é o congresso americano maior que tem de radiologia. Eu fui no meu R1, o tema era inteligência artificial, vai acabar a radiologia. Tanto que a procura, antes era uma especialidade super concorrida, e a procura despencou, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, assim, na radiologia. Que tem muito esse medo. E agora a gente tá vendo realmente a IA chegando em outras áreas. is real. Sim, exatamente. Todo mundo falava que vai acontecer, e nunca acontecia. Agora tá parecendo realmente que vai chegar logo a vez dela entrar pesado na medicina. A intervenção acaba sendo, como especialidade cirúrgica, você acaba fugindo um pouco disso. Mas assim, a longo prazo, acho que todas as áreas. A ideia é você estar encabeçando isso, né? E usar isso a seu favor. Então, até ajudei num que projeto. área que ela não vai entrar, né? Vai entrar em tudo. Não, vai entrar em tudo. Mas a intervenção tá um pouco. Cara, um É pouco por não, tá bem mais reconhecimento e imune que a padronização de radiologia imagem, clínica. né? Isso. Pô. Então, até estava ajudando num trabalho de um pessoal do MD Anderson. Eles estão criando um software. Então, você faz a tomografia e aí ele mais ou menos quer fazer uma ablação. Então, ele calcula a sua área ablada, ele acha o nódulo, identifica o que é fígado, o que é o nódulo, e aí ele calcula, geralmente a gente dá uma margem de meio a 1 centímetro a mais, né? Que é a margem de segurança que a gente queima. Então, a gente queima o nódulo e tenta queimar uma área em volta dele, porque às vezes tem lesões microsatélites para não ter recidiva local. Então, a gente sempre tenta queimar o nódulo. Então, ele já calcula mais ou menos a área que você quer ablar. Aí você faz a ablação. Então, acho que no futuro ele vai já indicar acessos, vai já ajudar nesse sentido. Mas atualmente você faz a ablação, depois ele meio faz uma fusão das duas. Aí você faz uma imagem pós, ele faz uma fusão da área ablada com a área pré-ablação e fala: putz, aqui essa margem direita ficou insatisfatória. Então você vai com a agulha, o paciente já está anestesiado, vai de novo lá e já complementa na hora intraoperatória. Então acho que esse lado da IA vai entrar é tipo rápido. um tsunami. Exato. Você não tem como evitar o tsunami. O tsunami ele vem. Exato. Você não tem como, você no máximo vai pegar uma pranchinha e vai ficar bom em surfar o tsunami. Exato. É isso. Eu acho que minha visão é essa. Vai entrar em todas as áreas e você tem que estar aberto a isso, tentar participar disso, entendeu? Não concorrer com a IA. Não, até uma coisa que eu lembrei que eu achava bizarro que vocês faziam quando tinha fístula, né? E vocês iam drenar. Tinha um monte de alça em cima. Aí vocês pegavam, desviava da alça, não sei o quê, e chegava o dreno em cima. Então, às vezes tem várias técnicas. É muito bizarro, né? Às vezes isso. você consegue, tem agulha na ponta, você consegue recuar, ficar com a ponta romba. Aí você faz
Descreveram a técnica, é um brasileiro, descreveu como Star Trek. Que você vai Star Trek. guiando lá no meio da gordura. E joga água também? Ou não? Então, aí ablações a gente faz hidrodissecção, então às vezes, é rim. Eu tenho um rim que eu vou fazer provavelmente semana que vem. Então, vou cravar o nódulo, e aí ele tá perto de alta, tem o cólon lá do lado. Se eu queimar, eu queimo o nódulo, mas posso queimar a alça junto. Então, eu entro com uma agulhinha fininha aqui do lado e faço uma hidrodissecção. Eu injeto o soro, ele afasta a alça, então a gente chama de hidrodissecção. A gente vai criando um ambiente favorável em volta para poder queimar o nódulo sem queimar o resto. Muito da hora. Então, É bem legal, acho que passou uma visão muito boa aí. E também tem a parte de educação que você faz, né, Canas? eu faço parte Tem da parte- educação. Pra quem não sabe, o Canas foi nosso primeiro professor de radiologia, né? É verdade. Você lembra, verdade, meu? é verdade. Foi quando? 2020? 2020, acho que 2020 gravou. A gente precisava do Exatamente, intensivo foi de isso mesmo. não no intensivo de radiologia, a gente precisava de uma coisa voltada pra prova e tal. E veio aqui com uma boa vontade, fez uma puta de uma aula. Foi animal De todos os aquela. sistemas. Foi tipo radiologia em não lembro quanto tempo, assim. Nossa. Não, mas os alunos adoraram. Foi muito legal mesmo. Te é grato até hoje por isso. E você trabalha com educação também. Então, eu tô no HC, ainda como assistente, né? Como insistente, né? Na verdade, aqueles termos. Padrão, mas padrão. agora pra mim, não sei quem vai ouvir isso, mas pra mim encaixou bem agora ficar como voluntário. Eu até me sinto melhor lá. Tô de todos os lados, assim. Sinto que eu tô devolvendo o que eu sempre aprendi lá e tudo. Aquela coisa. Tô no Aquele hospital público, não sentimento tô ganhando, agaciano. aquele sentimento. Tô com filhas pequenas, então também intercorrências, eu não preciso passar o dedo, não preciso fazer nada, não recebo nada pra estar lá. Então, assim, pra mim tá funcionando muito bem, eu adoro aquele lugar. Eu tô com as pequenas agora, os últimos 2 anos, aí eu tenho estado menos do que eu queria lá no HC. Vou voltar a estar mais presente lá. Então tem essa parte na intervenção mesmo que eu fico lá. Mas atualmente de ensino eu tô fazendo bastante a parte de Doppler, né? Então eu sou um dos coordenadores da pós-graduação de Doppler lá do Einstein. Que é basicamente, é principalmente para vascular. Para vascular e para radiologistas, e Radiologista. assim, o pré-requisito é experiência em ultrassom. Então, geralmente alguém que já tem alguma experiência em ultrassom. Então, o público é um pouco variado, assim, às vezes alguém que quer se aprofundar em um exame específico, às vezes alguém que quer ter uma noção mais geral, então a gente tenta separar por experiências dos alunos, mas, assim, a gente tá no 3º ano agora, tá sendo bem legal, assim, outra coisa bem gratificante. Essa parte de ensino, né, vocês devem saber melhor que qualquer um. A gente é suspeito para falar. Exato, é um negócio. Você vê o aluno não consegue fazer, não consegue, de repente ele consegue, você vê aquela alegria no olho dele, além E de. o ultrassom você tem tá- uma curva relativamente. O cara começa ali, né? Durante o curso, ele já começa a pegar uma mãozinha e como uma coisa que é inócua, assim, pro Exato, paciente. sim, exatamente. Então, Isso é uma você grande vê a vantagem, né? evolução e Isso você é- sabe que você tô ensinando o cara que vai pro interior de uma cidade do Pô, Nordeste isso é muito fazer bom. isso Isso e é muito ajudar bom. quem não Você tem. multiplica, né, o seu Exato, alcance. exatamente. É um jeito de multiplicar. Bem, a gente tem, para finalizar aqui, Canas, a gente tem um bate-bola jogo rápido aqui. Perguntinha rápida, estilo Marília Gabriela aqui, para você Eita. responder pra gente. Pode chorar também. Pô, pula. Ó, são 6 perguntinhas só. 6 perguntinhas. 6 perguntinhas rápidas, tá? O que é medicina para você? Ensina uma oportunidade aí de você trabalhar enquanto você faz bem aos outros, assim. Quem que é o Alexandre? Pai e médico, O que é residência médica para você? algo essencial. O que é sucesso para você? Sucesso, fazer o que você gosta, cercado de pessoas que você gosta. Qual foi sua maior vitória? Entrar na medicina da USP. Essa aí, Essa. assim, isso aí, cara, assim, É. profissional, não tem outro. Assim, Aquele pra mim foi sentimento. isso, assim. E depois atinge um monte de coisa, né? Vai pra não sei aonde, faz não sei aonde, vai não sei aonde, passa na residência. Mas essa primeira, Profissionalmente, com certeza. Foi assim, o essa primeira, principal ponto de inflexão da minha vida também. caraca, é um negócio assim. Sua vida começa a mudar e Começa a mudar. você não tem muita. Você tem noção na hora, né? Que você batalhou tanto, mas é uma grande É muito vitória, legal, realmente. Qual que é a sua missão? Missão? Acho que. Sempre evoluir, tá sempre evoluindo e permitir um ambiente que as pessoas que vivem comigo se desenvolvam também. Muito bom. Então esse é o Dr. Alexandre Canas aqui, Obrigado, mais um aí. convidado do Conforto Médico. Pô, Uma obrigado honra estar demais. aqui com vocês. Sou fã de vocês Isso desde, aí, desde isso o aí ajuda começo muita da gente, experiência de A vocês. Aí. galera vai ouvir isso aqui, assim, pô, não é só. É todo mundo, assim, estudante de medicina que tá pensando na profissão, que tá pensando no que vai fazer,
que tá, enfim, arejando as ideias. O que eu acho interessante, assim, por exemplo, né, assim, muita gente que vem aqui, tipo, de várias diferentes especialidades e tal, por exemplo, muitas que têm sucesso, assim, por exemplo, passam por esse processo de intercâmbio, assim. Eu acho tão legal, assim, a galera falando, não, porque durante a faculdade eu fiz intercâmbio e me arejou a ideia, muita gente. Então, são vários insights que a gente quer passar pra galera, assim, que tá durante a graduação, pode fazer coisa, pode realizar, sabe? Essa parte de intercâmbio, pra E mim, foi realmente divisor de águas, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, assim. Porque eu era o mais novo da minha turma, entrei cedo na faculdade, assim, então você não tá desenvolvido, você não acho que me você é um ajudou muito. superdotado, você com 16 anos de idade, você é o... Eu fiz 17 quando eu entrei. Quando eu comecei, eu já tinha 17. Puta Quando eu passei, merda. eu tinha 16. E aí. Não, mas assim, ainda era muito jovem mesmo, assim, pra decidir o que fazer da vida, pra aquela coisa toda. Então, acho que foi uma experiência nesse sentido, assim, nunca tinha. Sei lá, meus pais moram perto até do HC, então sempre vivi lá, morei com os meus pais até eu me formar. Arejar as ideias, né? Assim, Exato. arejar... Se expor a novas Então, experiências. Né? exatamente isso. Pra mim foi ótimo nesse sentido. Eu conheci intervenção, então com certeza mudou minha vida toda. E eu sempre tentei depois. Eu fiz mais 4 estágios fora ao longo da residência: 2 na radiologia e 2 na intervenção. Então, assim, muito bom. sempre essa visão que isso que eu falei do Memória, você vê um centro gigante, você vê assim, as melhores pessoas do mundo pensando juntas. Não que se faça nada errado no Brasil, a gente faz muita coisa muito boa, E até às vezes, muito melhor. Mas assim, ver um outro jeito, né? não, como as coisas funcionam. Exato. A parte de banco de dados, como eles pegam as informações. Aqui tem gente tão brilhante quanto exatamente isso, só que às vezes cada um tá num ponto, tá solto lá. Lá eles conseguem meio Amarrar um pouco amarrar mais. tudo, exatamente. Sistematizar, ver a sua taxa de complicação, a sua taxa de sucesso clínico, Então eles têm muita estatística para tudo, assim, a coleta de dados, eu acho deles Eu sempre falo fenomenal. assim, você vê um jogo de futebol americano, você sabe quantas vezes o cara jogou a bola pra direita, quando jogou pra esquerda, quando que ele faz um field goal, a quantos metros, qual a porcentagem, eles são muito assim, Pô, né? em Boston eu ficava em choque, assim, a parte de muito beisebol, data-driven. assim, eles tinham todo isso. E aqui agora tá tendo, você entra na internet, você consegue ver uma estatística básica, assim, que nem compara, mas antigamente tinha nada aqui. É. E lá eles já, assim, eles têm um banco de dados de tudo gigante, eles usam isso pra parte de pesquisa e pra parte de gestão, assim, de como melhorar resultados, como otimizar os processos, tudo nesse Sim, é sentido. uma engenharia Então, de produção, assim, o negócio realmente. É isso. Isso aí. Obrigado, Canas. Como que o pessoal te encontra nas redes sociais? @dr, né, doutor.alexandrecanas. Beleza. Doutor Alexandre Canas, que Deixa aqui atende embaixo na também. Sartor, Agora, né? Mais agora um na colega nosso. Sartor. Já vieram outros colegas, o Bisturi veio aqui também para conversar. Não, Uhum. perfeito. Acabei Sempre um de prazer me aí. juntar a eles lá na Sartor. Muito legal. Boa. Então tá bom. Pessoal, para vocês aí que compartilha para seus amigos, dá a nota 5 aí, que a gente quer ser o maior podcast aí que fala sobre medicina, tá bom? No Spotify também, pela Apple também, enfim, em todos os lugares no YouTube. Então, dá uma moral aí pra gente, se você gostou desse episódio. Siga-nos no Grupo Medcoff e tamo junto. Obrigadão, aí. Canas. Obrigado a Até a vocês. próxima. Até a Uma próxima, Tchau, galera. pessoal. Valeu. Valeu. Tchau, Obrigado, tchau. Canas.